Se você já me conhece, olá praticante. Mas, se você ainda não me conhece, eu sou Horus Lux, o seu anfitrião, e este é o Grimório Falante. Um espaço dedicado à bruxaria, ao ocultismo e ao estudo das artes mágicas. Aqui nós estudamos a magia como ela merece ser estudada, com respeito, responsabilidade e desenvolvimento consciente da prática mágica. Hoje eu quero começar este episódio falando sobre uma palavra que muito provavelmente você já ouviu em algum momento da sua caminhada. Egrégora. Talvez você tenha escutado alguém dizer que entrou na egrégora de determinada tradição ou que um templo possui uma egrégora muito forte. Talvez alguém tenha afirmado que uma egrégora protege os seus membros. Outros dizem que ela responde às orações. Há quem afirme também que uma egrégora é um espírito. E há quem diga que é uma entidade criada pela mente humana. E existem até pessoas que acreditam que basta reunir alguns amigos para criar uma egrégora poderosa em poucos dias. Quando uma mesma palavra recebe tantas definições diferentes, normalmente existe um problema. Ela começa a ser utilizada muito mais do que estudada. Esse é exatamente o caso da palavra egrégora. Hoje, ela aparece em livros, vídeos, cursos, palestras, grupos de estudo e redes sociais. Mas, curiosamente, quanto mais essa palavra circula, mais confusas parecem se tornar as explicações sobre ela. Algumas pessoas tratam a egrégora como se fosse uma energia, outras como uma entidade espiritual independente. Algumas afirmam que ela possui vontade própria, outros dizem que ela é apenas um símbolo. E entre todas essas interpretações, muitos praticantes acabam ficando sem saber exatamente do que estamos falando. A verdade é que compreender uma egrégora exige abandonar respostas extremamente simples para um conceito que, por natureza, é bastante complexo. Isso não significa que ele seja impossível de entender. Muito pelo contrário. Quando organizamos as ideias corretamente, percebemos que o conceito faz muito sentido, mas exige cuidado, exige precisão e exige separar aquilo que pertence à história do ocultismo daquilo que foi sendo acrescentado ao longo das últimas décadas. É justamente isso que nós vamos fazer hoje. Nós não vamos tratar a egrégora como um mistério inalcançável. Também não vamos reduzi-la a uma definição superficial. Nós vamos construir esse entendimento passo a passo. Porque compreender uma egrégora não é importante apenas para quem participa de ordens iniciáticas ou de grupos de estudos. É importante para qualquer pessoa que deseja compreender como tradições espirituais conseguem atravessar gerações, manter símbolos vivos e preservar uma identidade coletiva durante décadas e até séculos. Quando olhamos para uma tradição muito antiga, nós percebemos que ela não sobrevive apenas porque seus livros continuam existindo. Ela continua viva porque existem pessoas estudando, praticando, transmitindo conhecimentos, preservando símbolos e repetindo determinados rituais. Existe uma continuidade, uma construção coletiva, existe algo que vai muito além de cada indivíduo. E é justamente nesse ponto que nós começamos a nos aproximar da ideia de egrégora. Ao longo deste episódio, nós vamos compreender de onde surgiu essa palavra, como ela passou a ser utilizada dentro do ocultismo, por que tantas pessoas a interpretam de maneiras diferentes, quais são os maiores equívocos sobre esse tema e, principalmente, como uma egrégora realmente se forma. Também vamos responder perguntas importantes. Toda religião possui uma egrégora? Uma egrégora é um espírito? Ela pode desaparecer? É possível criar uma? Como ela influencia a prática mágica? E qual é a responsabilidade de quem participa de uma comunidade espiritual?
Quando essas perguntas forem respondidas, acredito que passará a enxergar esse conceito de maneira completamente diferente. Porque, ao contrário do que muitos imaginam, compreender uma egrégora não serve para tornar a prática mais misteriosa. Serve justamente para torná-la mais consciente. Mas antes de continuarmos o episódio de hoje, eu quero fazer um convite especial para você que acompanha o Grimório Falante. Este projeto nasceu com o objetivo de trazer conhecimento, pesquisa e reflexões sobre a bruxaria, suas tradições, sua história e seus diferentes caminhos. Mas para que ele continue crescendo, melhorando a qualidade dos episódios e trazendo novos conteúdos, eu preciso da ajuda de uma comunidade que acredita nesse trabalho. E é por isso que o Grimório Falante agora possui uma página no Apoia-se, onde você pode se tornar um apoiador oficial do projeto. Ao apoiar, você não está apenas contribuindo financeiramente. Você está ajudando diretamente na produção dos episódios, na aquisição de materiais de pesquisa, na melhoria dos equipamentos e na expansão desse projeto. Nós criamos diferentes categorias para que cada pessoa possa escolher a forma de apoio que faz mais sentido para a sua realidade. Na categoria Apoiador do Grimório, por apenas R$10, você ajuda o projeto a continuar existindo e recebe benefícios como acesso às novidades, participação em enquetes para futuros conteúdos, atualizações de bastidores e um canal exclusivo de informações. Na categoria Guardião das Páginas, por R$25, além dos benefícios anteriores, você acompanha o Grimório Falante mais de perto, com acesso antecipado aos episódios, materiais complementares e conteúdos relacionados às pesquisas e à produção dos episódios. Na categoria Curador do Grimório, por R$50 mensais, você se torna uma parte ainda mais próxima da comunidade, recebendo benefícios como episódio bônus por temporada, acesso ao grupo exclusivo de apoiadores, possibilidade de sugerir temas e acompanhar ainda mais de perto o desenvolvimento desse projeto. E para aqueles que desejam apoiar de uma forma ainda mais significativa, existe a categoria Portador do Grimório, por R$100 mensais. Essa categoria destina aos grandes apoiadores do projeto, com benefícios especiais como lives exclusivas, encontros da comunidade, acesso antecipado a novidades, descontos em futuros cursos e produtos, além de participar mais diretamente da construção dos próximos passos do Grimório Falante. Independentemente da categoria escolhida, saiba que cada apoio faz diferença. Seja com 10 ou com 100, você está ajudando a manter esse Grimório aberto e permitindo que mais pessoas tenham acesso a conteúdos produzidos com dedicação, pesquisa e respeito. Para apoiar o Grimório Falante, basta acessar o link que está disponível na descrição deste episódio ou na bio nas redes sociais. E se você quer ir além e transformar esse interesse em conhecimento estruturado, eu também quero compartilhar uma outra oportunidade muito especial com você. A pré-inscrição para o meu curso de bruxaria já está oficialmente aberta. Essa será uma turma bastante exclusiva, com apenas 10 vagas, justamente para que eu possa acompanhar mais de perto o desenvolvimento de cada aluno e oferecer uma experiência de aprendizagem realmente próxima e de qualidade. A pré-inscrição é totalmente gratuita e não representa qualquer compromisso de matrícula. Ela serve para que você manifeste seu interesse em participar da turma. Quem realizar essa pré-inscrição terá prioridade absoluta quando as matrículas forem abertas oficialmente. Essas pessoas receberão, antes do público em geral, todas as informações sobre o curso, incluindo a estrutura completa das aulas, os valores, as formas de pagamento e poderão efetivar a matrícula antes da abertura das vagas para os demais interessados. Como vão ser apenas 10 vagas, essa prioridade faz toda a diferença. Se você deseja fazer parte dessa turma, o link para realizar sua pré-inscrição está disponível na bio das minhas redes sociais. Agora, pegue seu café, ajuste os seus fones de ouvido,
Abra o seu diário de estudos e permita-se desacelerar por alguns instantes, porque o episódio de hoje está começando. Grimório falante, inspirando magia. Quando começamos a estudar o ocultismo, é muito comum encontrarmos palavras que parecem explicar tudo, mas que, na verdade, acabam escondendo mais dúvidas do que respostas. Egrégora é uma delas. Por isso, antes de qualquer definição, nós precisamos compreender de onde essa ideia surgiu e por que ela se tornou tão importante dentro de diversas correntes espirituais. A palavra egrégora possui uma história muito mais antiga do que o próprio uso moderno que fazemos dela. Sua origem costuma ser associada ao termo grego egregoroi, que pode ser traduzido como os vigilantes ou aqueles que permanecem despertos. Essa palavra aparece nos antigos textos religiosos e apócrifos com um significado bastante diferente daqueles utilizados atualmente na bruxaria. Ao longo dos séculos, especialmente entre os séculos 19 e 20, diversos autores ligados ao esoterismo passaram a utilizar o termo para descrever outra ideia. Não mais um grupo de seres vigilantes, mas uma construção coletiva que nasce da repetição de pensamentos, símbolos, intenções, práticas e experiências compartilhadas por uma comunidade. Percebe que essa mudança significa algo importante? Quando hoje nós falamos em egrégora dentro da bruxaria e do ocultismo contemporâneo, normalmente não estamos utilizando o sentido original da palavra. Estamos utilizando um conceito que foi desenvolvido posteriormente por diferentes correntes esotéricas. Fazer essa distinção é importante porque evita confusões históricas. Ela também nos ajuda a compreender que o estudo sério exige reconhecer quando um conceito evoluiu ao longo do tempo. E isso acontece com frequência em diversas áreas do conhecimento. A partir desse ponto, podemos finalmente responder a pergunta mais importante deste episódio. O que é uma egrégora? Se eu precisasse apresentar uma definição breve, eu diria que uma egrégora é uma construção psicoespiritual coletiva, fortalecida pela continuidade de pensamentos, símbolos, práticas, intenções e experiências compartilhadas por um grupo ao longo do tempo. Essa definição pode parecer bastante técnica à primeira vista, mas ela fica muito mais clara à medida que nós avançamos. Perceba alguns elementos importantes. Primeiro, estamos falando de algo coletivo. Uma única pessoa pode desenvolver uma prática espiritual muito rica, mas o conceito de egrégora pressupõe uma construção que ultrapassa o indivíduo. Ela depende da existência de uma comunidade, ainda que pequena. Segundo, essa construção não acontece de maneira instantânea. Uma egrégora não nasce porque um grupo decidiu se reunir em um fim de semana qualquer. Ela também não surge automaticamente quando algumas pessoas compartilham uma mesma crença. Ela exige continuidade, repetição, ela exige permanência. É o tempo que permite que essa identidade coletiva se fortaleça. Terceiro, uma egrégora não é composta apenas por ideias. Ela também é formada por práticas, símbolos, linguagens, valores, por formas de interpretar o mundo, por gestos repetidos ao longo das gerações. Imagine, por exemplo, uma tradição espiritual centenária. Ao longo desse período, milhares de pessoas estudaram os mesmos textos, realizaram rituais semelhantes, utilizaram símbolos comuns, preservaram determinadas formas de compreender a realidade e transmitiram esse conhecimento para as gerações seguintes. Quando observamos esse processo em sua totalidade, percebemos que existe muito mais do que indivíduos isolados. Existe uma identidade construída coletivamente. É justamente isso que muitas correntes religiosas chamam de egrégora. Mas existe um detalhe extremamente importante. A egrégora não substitui as pessoas. Ela depende delas.
Sem praticantes, não existe continuidade. Sem continuidade, não existe o que ser fortalecido. Sem fortalecimento, aquilo que foi construído começa, pouco a pouco, a enfraquecer. Esse é o ponto fundamental, porque elimina uma ideia bastante popular. Algumas pessoas imaginam que uma egrégora passa a existir de maneira completamente independente dos praticantes, como se fosse algo que pudesse continuar crescendo sozinha. Dentro da maior parte das interpretações contemporâneas da bruxaria, essa não é uma compreensão predominante. A força de uma egrégora está diretamente relacionada à existência de pessoas que continuam alimentando aquela tradição através de seus estudos, práticas e vivências. Isso também nos ajuda a compreender por que determinadas tradições permanecem vivas durante séculos, enquanto outras desaparecem em poucas décadas. Não basta existir um conjunto de ensinamentos. É necessário que existam pessoas comprometidas em preservá-los. Agora surge uma pergunta. Como uma egrégora nasce? Existe algum momento específico em que ela passa a existir? Na realidade, dificilmente conseguimos apontar um instante exato, porque esse é um processo gradual. Tudo começa com uma ideia, uma filosofia, uma forma específica de compreender o mundo. Em seguida, algumas pessoas passam a compartilhar essa visão. Essas pessoas estudam juntas, criam símbolos, desenvolvem rituais, constroem uma linguagem comum, estabelecem determinados valores, transmitirão esses conhecimentos para outras pessoas. Com o passar do tempo, aquilo deixa de ser apenas um conjunto de indivíduos e passa a existir uma tradição, uma identidade, uma memória coletiva. É justamente essa continuidade que fortalece a egrégora. E é por isso que ela nunca depende apenas da quantidade de participantes. Uma comunidade pequena, mas extremamente comprometida com seus estudos e sua prática, pode desenvolver uma identidade muito mais consistente do que um grupo enorme onde ninguém compartilha realmente os mesmos valores. A qualidade da participação costuma ser muito mais importante do que um número absoluto de pessoas. Outro aspecto interessante é que uma egrégora também se fortalece através da repetição dos símbolos. Os símbolos possuem um papel muito maior do que simplesmente decorar um ambiente. Eles organizam significados, facilitam o reconhecimento das tradições, criam continuidade. Quando diferentes praticantes utilizam determinados símbolos ao longo dos anos, esses elementos passam a fazer parte da identidade coletiva daquele grupo. O mesmo acontece com determinados cânticos, orações, saudações, vestimentas, instrumentos, calendários ritualísticos, datas comemorativas. Tudo isso contribui para fortalecer uma cultura compartilhada. É por esse motivo que tantas tradições valorizam tanto seus símbolos. Eles ajudam a preservar a continuidade da comunidade. Mas talvez o elemento mais importante de todos seja o compromisso. Uma tradição permanece viva porque existem pessoas dispostas a estudá-la, praticá-la e transmiti-la com responsabilidade. Sem esse compromisso, qualquer identidade coletiva tende a se enfraquecer. Por isso, quando falamos sobre egrégoras, estamos falando muito menos sobre um fenômeno extraordinário e muito mais sobre a capacidade humana de construir, preservar e transmitir uma tradição ao longo do tempo. Esse talvez seja o primeiro grande aprendizado desse episódio. Uma egrégora não nasce do entusiasmo de um único dia. Ela nasce da constância de muitos anos. Agora que compreendemos como uma egrégora se forma, nós precisamos enfrentar uma das maiores confusões existentes sobre esse tema. Uma egrégora é um espírito? Essa é provavelmente a pergunta que mais gera debate dentro da magia. E a resposta exige um pouco de cuidado. Em primeiro lugar, é importante reconhecer que diferentes tradições respondem essa pergunta de maneiras diferentes.
Existem correntes religiosas que descrevem a egrégora como se ela adquirisse uma espécie de autonomia ao longo do tempo. Outras preferem entendê-la como um campo coletivo de consciência. Há também as que utilizem uma linguagem simbólica, tratando a egrégora quase como se fosse um ser vivo para facilitar a compreensão de determinados fenômenos. Mas quando estudamos esse conceito com um olhar mais cuidadoso, nós percebemos que não existe um consenso absoluto. E por isso eu considero mais responsável fazer uma distinção entre conceitos que frequentemente são misturados. Uma egrégora não deve ser confundida com uma divindade. Uma divindade possui um lugar próprio dentro da tradição religiosa em que ela é cultuada, independentemente da existência de uma egrégora. Da mesma forma, uma egrégora não deve ser confundida com um ancestral. Os ancestrais ocupam outro tipo de relação espiritual, ligada a memórias, à linhagem ou a tradições de culto aos antepassados. Também não devemos confundir egrégoras com guias espirituais, espíritos da natureza ou qualquer outra categoria de entidade reconhecida por diferentes caminhos espirituais. Cada um desses conceitos possui características próprias. Misturá-los apenas aumenta a confusão. Talvez a maneira mais prudente de compreender a egrégora seja entendê-la como uma realidade coletiva construída e sustentada pela participação contínua da comunidade. Isso não impede que diferentes tradições atribuam a ela uma interpretação mais espiritualizada. Mas é importante reconhecer quando estamos falando de um conceito compartilhado e quando estamos entrando no campo das interpretações específicas de determinadas práticas. Essa distinção é saudável. Ela evita que a gente transforme opiniões em verdades universais. Outro mito que é bastante difundido afirma que qualquer grupo de pessoa cria automaticamente uma egrégora. Isso não é tão simples assim. Imagina um grupo de pessoas reunidas para estudar um tema durante uma única tarde. Existe ali uma troca de conhecimento, existe uma convivência, mas dificilmente poderíamos dizer que isso, por si só, constitui uma egrégora. Agora, imagina uma comunidade que permanece reunida durante anos. As mesmas pessoas estudam continuamente, desenvolvem uma linguagem comum, criam tradições internas, celebram datas importantes, compartilham experiências, preservam determinados símbolos, recebem novos membros, transmitindo aquilo que aprenderam. Nesse segundo caso, nós já começamos a perceber o surgimento de uma identidade coletiva muito mais sólida. É justamente essa continuidade que diferencia um encontro ocasional de uma tradição viva. Isso também nos leva a uma outra pergunta. Toda religião possui uma egrégora? Embora seja difícil responder de maneira absoluta, muitos estudiosos responderiam que sim. No sentido de que grandes tradições religiosas desenvolvem ao longo do tempo uma identidade coletiva extremamente consistente. Uma identidade alimentada por milhões de pessoas que compartilham símbolos, narrativas, práticas e formas de compreender o sagrado. O mesmo raciocínio pode ser aplicado a diferentes ordens iniciáticas, escolas esotéricas, fraternidades filosóficas, comunidades espirituais e diferentes religiões. Naturalmente, cada tradição interpretará esse fenômeno de maneira diferente. Algumas sequer utilizarão a palavra egrégora. Outras vão preferir termos completamente diferentes. Mas a ideia de uma construção coletiva atravessa inúmeros contextos culturais. Isso significa que apenas grandes organizações podem desenvolver uma egrégora? Não. Pequenos grupos também podem construir uma identidade coletiva muito forte. Um coven tradicional, uma ordem iniciática, uma comunidade de estudos, até mesmo uma família que preserva determinadas práticas espirituais durante gerações, pode desenvolver uma cultura própria extremamente consistente. Novamente, o fator decisivo não é tamanho, é continuidade,
repetição, compromisso compartilhado. Existe um cuidado muito importante. Nem toda identidade coletiva deve ser chamada automaticamente de egrégora. Algumas vezes utilizamos essa palavra para explicar fenômenos que poderiam ser compreendidos de maneira muito mais simples. Nem todo sentimento de pertencimento exige uma explicação esotérica. Nem toda afinidade entre pessoas representa um fenômeno espiritual. Aprender a fazer essas distinções também faz parte do amadurecimento do praticante. O estudo sério não busca transformar tudo em mistério. Ele procura compreender cada fenômeno dentro dos seus próprios limites. E essa postura, na minha opinião, fortalece muito mais a prática do que buscar respostas extraordinárias para absolutamente tudo. Se uma egrégora pode ser construída, outra pergunta pode surgir naturalmente. Ela também pode desaparecer? Sim, a resposta é sim. Assim como uma tradição pode nascer, crescer, transformar-se, eventualmente pode deixar de existir, uma egrégora também pode enfraquecer enquanto deixa de ser alimentada pela comunidade que sustenta. Isso não acontece de um dia para o outro. É um processo gradual. Primeiro diminuem os estudos, depois os encontros se tornam mais frequentes. Os símbolos deixam de ser utilizados, os rituais deixam de ser realizados, os conhecimentos deixam de ser transmitidos. Com o passar do tempo, aquela identidade coletiva começa a perder força. Em alguns casos, ela desaparece completamente. Em outros, ela se transforma. Muitas tradições que conhecemos hoje são resultados da união de costumes, crenças e práticas muito mais antigas. Nenhuma tradição permanece completamente igual ao longo dos séculos. Elas mudam, adaptam, incorporam novos elementos, abandonam outros. E isso também faz parte da história das egrégoras. Essa compreensão é importante porque nos lembra que participar de uma tradição também significa assumir responsabilidade pela comunidade. Não basta admirar uma tradição, é preciso estudá-la, praticar, preservar, transmiti-la com honestidade. Caso contrário, ela corre o risco de sobreviver apenas na aparência. Agora, existe um tema que costuma despertar bastante curiosidade. É possível se criar uma egrégora? Em teoria, sim. Mas não da maneira como algumas pessoas imaginam. Existe uma ideia bastante difundida de que basta reunir algumas pessoas, definir um nome, criar um símbolo e realizar um ritual para que uma nova egrégora surja imediatamente. Na prática, as coisas são muito mais lentas. Uma egrégora não nasce de um ritual, ela nasce de uma continuidade. Ela exige tempo, compromisso, exige construção coletiva. Um grupo pode iniciar esse processo. Mas ninguém consegue determinar exatamente o momento em que essa identidade coletiva alcança a maturidade. É por isso que grandes tradições costumam possuir egrégoras tão consistentes. Elas foram construídas durante décadas ou até séculos. Não existe atalho para isso. O tempo continua sendo um dos elementos mais importantes. E talvez essa seja uma boa oportunidade para a gente refletir sobre a própria comunidade que estamos construindo aqui no Grimório Falante. Todas as semanas, milhares de pessoas escutam aqui o podcast. Estudam os mesmos temas, compartilham uma linguagem semelhante, valorizam o estudo responsável da bruxaria, discutem ética, questionam informações superficiais, buscam compreender os fundamentos antes da prática. Isso significa que o Grimório Falante já possui uma egrégora? Eu prefiro responder essa pergunta com muita cautela. Na minha visão, estamos construindo uma comunidade de estudos. Uma comunidade que compartilha determinados valores, que acredita na importância do conhecimento, que procura desenvolver uma prática consciente. Se essa construção coletiva poderá, um dia, ser compreendida como uma egrégora,
Isso não depende apenas de mim, mas de todos nós. Depende da comunidade, do compromisso, da qualidade das discussões, do respeito pelo conhecimento. Porque uma egrégora nunca pertence apenas ao seu fundador. Ela pertence à comunidade que a constrói. Esse também é um excelente momento para a gente fazer um alerta. Quanto mais forte se torna uma identidade coletiva, maior também deve ser o senso crítico dos seus participantes. Toda comunidade humana corre o risco de desenvolver comportamentos prejudiciais quando deixa de valorizar o pensamento crítico. Isso vale para grupos religiosos, organizações filosóficas, movimentos políticos, comunidades acadêmicas e também para comunidades espiritualistas. Uma egrégora saudável não elimina a individualidade. Ela não impede perguntas, ela não exige obediência cega, ela não transforma um líder em alguém infalível. Pelo contrário. Uma comunidade madura incentiva seus participantes a estudar, pesquisar, refletir, questionar e desenvolver a sua própria autonomia. Sempre desconfie de qualquer grupo que proíba perguntas, que desencoraje o estudo, que afirme possuir todas as respostas, que utilize o medo para controlar seus membros. Esses sinais merecem atenção e cuidado, porque o conhecimento verdadeiro nunca teme o questionamento. Muito pelo contrário, ele cresce através dele. É justamente por isso que eu procuro incentivar em todos os episódios do Grimório Falante que você continue estudando, que você leia autores diferentes, livros diferentes, brasileiros, estrangeiros, que conheça tradições diferentes. Você precisa comparar ideias. Você precisa desenvolver o seu próprio entendimento. O objetivo deste podcast nunca foi substituir os seus estudos ou te direcionar para a bruxaria tradicional. Ele pretende ser uma porta de entrada para um caminho muito maior. Um caminho que vai continuar sendo construído por toda a sua vida. Um outro ponto que eu considero fundamental antes da gente seguir para o final desse episódio, nós falamos bastante sobre aquilo que uma egrégora é, mas talvez seja igualmente importante compreender aquilo que ela não é. Porque muitos dos equívocos que nós encontramos hoje surgem justamente da tentativa de atribuir à egrégora funções que ela nunca teve. Uma egrégora, como eu já disse, não vai substituir o estudo. Participar de uma tradição muito antiga não faz com que alguém compreenda automaticamente seus fundamentos. O conhecimento continua exigindo leitura, reflexão, prática, experiência. Da mesma forma, uma egrégora não substitui a responsabilidade individual. Nenhuma comunidade, por mais sólida que seja, pode tomar decisões em nosso lugar. Ela pode oferecer referências, pode transmitir conhecimento, preservar uma tradição, mas continua sendo responsabilidade do praticante escolher como ele vai agir. Também não devemos acreditar que uma egrégora resolverá todos os problemas da vida de quem participa dela. Infelizmente, algumas pessoas acabam desenvolvendo expectativas completamente irreais. Imaginam que ao ingressar em determinada ordem, tradição ou comunidade espiritual, passarão automaticamente a receber proteção constante, resposta para todas as suas dúvidas ou uma espécie de evolução garantida. A realidade costuma ser bem diferente. Toda comunidade pode oferecer oportunidades de crescimento, mas quem percorre o caminho continua sendo praticante. Outro cuidado importante diz respeito ao uso da palavra egrégora para explicar absolutamente qualquer experiência. Às vezes, alguém entra em um templo e sente paz. Imediatamente conclui que foi a egrégora. Outra pessoa participa de uma cerimônia e sente emoção. Também atribui que foi a egrégora. Naturalmente, essas interpretações podem fazer sentido dentro da vivência individual de cada praticante. Mas nós também precisamos reconhecer que os seres humanos
respondem emocionalmente aos ambientes, aos símbolos, à música, ao silêncio, à arquitetura, à convivência e ao próprio contexto social. Nem toda experiência precisa receber uma explicação exclusivamente espiritual. Aprender a reconhecer essa diferença fortalece o senso crítico. E um bom praticante jamais deve abrir mão do seu senso crítico. Aliás, acredito que uma das maiores demonstrações de maturidade dentro da bruxaria seja justamente essa capacidade de equilibrar a abertura ao invisível com honestidade intelectual. Não é negar tudo, nem acreditar em tudo, mas investigar, observar, estudar, refletir. Essa postura talvez não ofereça respostas rápidas, mas costuma oferecer respostas muito mais sólidas. Ao longo deste episódio, nós vimos que a egrégora não deve ser entendida apenas como um conceito abstrato. Ela também nos convida a refletir sobre algo muito concreto: o impacto que deixamos nas comunidades das quais nós fazemos parte. Toda vez que ensinamos com responsabilidade, fortalecemos uma tradição. Toda vez que nós estudamos seriamente, nós preservamos um conhecimento. Toda vez que transmitimos informações corretas, nós ajudamos uma comunidade a crescer. Da mesma forma, toda vez que nós espalhamos desinformação, superficialidade ou sensacionalismo, também influenciamos essa construção coletiva, mesmo que a gente não perceba. Isso significa que todos nós participamos da construção da cultura espiritual que será encontrada pelos próximos praticantes. E essa seja uma das maiores responsabilidades que a gente carrega. Não apenas consumir conhecimento, mas contribuir para que ele permaneça vivo, íntegro e acessível às próximas gerações. Curiosidades do Grimório. Você sabia que o conceito moderno de egrégora ganhou grande força no ocultismo europeu entre o final do século XIX e o início do século XX? Diversos autores ligados ao esoterismo passaram a utilizar essa palavra para explicar como comunidades espirituais desenvolveram uma identidade coletiva capaz de atravessar gerações. Embora o termo tenha raízes muito mais antigas, foi nesse período que ele passou a adquirir o significado utilizado por muitas escolas esotéricas até os dias de hoje. Curiosamente, a ideia por trás da egrégora não é exclusiva do ocultismo da bruxaria. Diversas áreas do conhecimento estudam fenômenos semelhantes sob perspectivas diferentes. A psicologia social investiga como grupos desenvolvem identidades compartilhadas. A sociologia analisa como símbolos, valores e tradições moldam comunidades. A antropologia observa como culturas preservam práticas ao longo do tempo. Cada disciplina utiliza sua própria linguagem e seus próprios métodos, mas todas reconhecem que os seres humanos são capazes de construir algo que ultrapassa a experiência individual. Talvez seja justamente essa capacidade de criar e preservar uma identidade coletiva que torne as tradições espirituais tão duradouras. Muito obrigado por permanecer comigo até o final de mais um episódio do Grimório Falante. Espero que essa conversa tenha ajudado a esclarecer um conceito que muitas vezes é apresentado de forma excessivamente misteriosa ou simplificada. Compreender as egrégoras é compreender que nenhuma tradição permanece viva apenas por causa de seus livros ou de seus símbolos. Ela permanece viva porque existem pessoas comprometidas em estudar, praticar, preservar e transmitir esse conhecimento com responsabilidade. Se este episódio contribuiu para os seus estudos, compartilhe com alguém que também busca compreender a bruxaria de forma séria e consciente. Aproveite para seguir o Grimório Falante na sua plataforma de áudio favorita e, se ela permitir, deixe a sua avaliação. Esse pequeno gesto ajuda o podcast a alcançar novos ouvintes interessados em um estudo responsável da magia.
Nós estamos no Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast e no YouTube Music. Também te convido a acompanhar o projeto nas redes sociais, no Facebook, Instagram, TikTok, Threads, X e no Duo. Lá eu compartilho conteúdos complementares, futuramente bastidores, novidades e reflexões que continuam essa conversa ao longo da semana. E se você deseja aprofundar ainda mais seus estudos, lembre-se que a pré-inscrição para a minha turma do curso de bruxaria já está aberta. A pré-inscrição é gratuita e garante prioridade no recebimento das informações do curso e na efetivação da matrícula quando as vagas forem oficialmente abertas. Também não esqueça que o link na bio das redes sociais vai te direcionar para o Apoia-se. Lá, você encontra a nossa página no Apoia-se e consegue ter maiores informações mais detalhadas, se assim preferir, ou pode me chamar no direct também. Que o conhecimento continue iluminando os seus passos, que a curiosidade nunca deixe de acompanhar os seus estudos e que a responsabilidade permaneça sendo o fundamento da sua prática. Eu sou Horus Lux, o anfitrião que te acompanha nessa jornada. Este foi mais um episódio do Grimório Falante e nos encontramos na próxima quinta-feira, praticante. Grimório Falante, inspirando magia.